Olá, pessoal. Nessa nossa aula de introdução à engenharia, nós falaremos sobre a área da engenharia relacionada à geotecnia, né? A geotecnia é toda aquela parte da engenharia que envolve a parte de solos, né? Então, a gente tem a parte geotécnica da engenharia. É nessa área que a gente estuda as características do solo, a parte granulométrica, nós estudamos toda a parte de comportamento, né? Fazemos ensaios de compactação, ensaios de CBR, ensaios de SPT. Nós temos toda a parte que envolve o nosso solo. É claro que aqui a gente não vai ficar falando dessa parte mais aprofundada em relação aos estudos, aos cálculos, né, relacionados à geotecnia, mas sim abordarmos ela de modo geral nas áreas que nós temos dentro do estudo da geotecnia, beleza? Bom, antes disso, só para reforçar, nós teremos uma atividade, uma avaliação, tá? Então, a atividade, ela já está postada, ela terá como data de entrega até sexta-feira, e a avaliação, ela deverá ser realizada impreterivelmente na sexta-feira, tá? No horário das 7 às 10 horas da noite. Então, das 19 horas às 22 horas é o período de realização da avaliação, tá? Mas a avaliação, ela tem uma duração de 1h30 apenas. Então, quando você entra para começar a avaliação, ela começa a contar um tempo de 1h30, beleza? Então, como é uma disciplina mais curta, então ela tem uma duração menor também, o período de realização da avaliação, ok? Então, vamos lá. Bom, quando nós falamos de geotecnia, como eu já iniciei abordando para vocês, né, ela trata da área da engenharia, que fala toda a parte de aplicação de mecânica dos solos, mecânicas das rochas, envolvendo toda a parte de problemas práticos que envolvam solos e rochas. Uma parte inicial da geotecnia é todo o processo de caracterização do solo que ele é realizado através de ensaios laboratoriais em campo, né? Então, tanto no campo eu posso coletar e no próprio campo eu posso fazer esse ensaio, ou eu coleto as amostras em campo e encaminho ao laboratório para a realização desses determinados ensaios, né? Quando nós falamos de geotecnia, nós também devemos sempre nos atrelar a isso, a questão da capacidade de suporte dos meus materiais geológicos, tá? Então, o nosso solo, ele é uma mistura, ele é um material heterogêneo formado por diversos tipos de processos, né? Que teve origem aí a processos metamórficos, né? A vários processos sedimentares. Então, tem vários processos de constituição das rochas e dos próprios solos, que são os processos geológicos, tá? Quando nós falamos de geotecnia, nós também podemos entrar no conceito de estabilidade de taludes, né? Que é aquela parte de encostas, de barrancos, né? As obras de contenção, que estão ali em locais que a estabilização de taludes não é eficiente, a gente vai aplicar obras de contenção. As barragens, né? Que são obras grandes que, devido a toda essa carga, ela envolve bastante geotecnia. Processo de erosão do nosso solo, estudos de fundações, que a gente já falou sobre estudos de fundações, né? E contaminação do solo. É claro que a parte de contaminação do solo, ela não é tanto para a parte da engenharia civil, né? Ela estaria mais direcionada para a parte agronômica, né? Mas é uma área da geotecnia que não entra só a engenharia civil, mas também compreende outras engenharias. Bom, primeiramente eu vou definir com vocês o que seria um talude, né? Então, um talude, quando eu falo estabilização de talude, basicamente, nós temos uma estrutura que ela é inclinada. E, às vezes, essa inclinação ela é muito elevada, né? Então, assim, aqui a gente percebe que a gente tem uma inclinação mais baixa. Mas se nós tivéssemos uma inclinação mais elevada aqui, né? Então, seria necessário realizar uma estabilização desse talude, né? Para que ele tivesse menos, reduzisse, né, os graus de risco. Então, quando nós temos um plano inclinado que limita um aterro e tem uma garantia de estabilidade do aterro, nós podemos usar o termo talude, e ele pode ser resultado de uma escavação ou de uma origem natural. Então, quando ele pode ser um aterro inclinado, ele pode servir como se fosse uma barragem, né? Então, esse lado aqui é o meu talude, né? Que tem que ter uma inclinação específica para que ele tenha a capacidade de suporte de reter o que está do outro lado, tá? Então, por isso que ele pode ser de escavação ou de origem natural.
né? Com origem natural seria quando nós analisamos esse tipo de estrutura e percebam que aqui são várias escadinhas, né? Então, essas escadinhas, na verdade, foi uma estabilização do meu talude, né? Foi feito um retaludamento. Então, foi feito vários recortes para que ele ficasse melhor estabilizado, do que dessa forma aqui, quando chove, quando tem um processo erosivo, o processo de escoamento da água, ele ocorre com uma maior eficiência. Quando nós temos um paredão totalmente liso, imagina a força da água para escorrer todo esse paredão, né? Então, aqui a gente cria mecanismos que melhoram todo esse processo. Então, o retaludamento, ele tem essa finalidade, fazer como se fosse criar essas camadas para melhorar a nossa estrutura. Pode ser numa estrutura já existente, ou aqui foi um caso, né, que houve um retaludamento. Então, aqui, ó, a gente percebe um material solo. E aqui tem um paredão. Esse paredão, na verdade, ele está servindo como uma contenção. Mas percebam que foi feito esse retaludamento, onde nós temos aqui e aqui. Então, tudo aqui é um retaludamento, né? É um talude, onde a gente aplicou, juntamente com o talude, nós também tivemos a inserção aqui das obras de contenção, tá? Um instantinho. Vou arrumar aqui o slide. E aí eu tenho algumas situações de talude, né? Quando a gente pega um talude natural, por muitas vezes, né, dependendo de como, se nós tivermos somente uma camada vegetal mais superior, um solo mais orgânico, né, dependendo quais chuvas, né, a gente pode ter esses taludes sendo movimentados, né? Então aqui a gente tem uma imagem. Então, normalmente as encostas naturais são os taludes que estão em condição natural, ou seja, não sofreram nenhum tipo de intervenção humana. Esses elementos estão sujeitos a situações de escorregamentos naturais ou ocasionados pela ação antrópica, tá? A causa dos escorregamentos naturais, muitas vezes ela está relacionada devido à própria tendência da natureza ao processo de peneplanização, que esse comportamento significa que o solo das encostas tende a descer até que atinge o nível da base. Então, normalmente, quando isso daqui acontece, é porque existe um solo mais orgânico, né? E uma camada vegetal por cima. E aí, dessa forma, quando se tem chuvas muito intensas, nós temos esse momento que o talude ele se solta. Então, essa camada menos resistente, que normalmente é a minha camada vegetal, né? E juntamente com a minha camada de mais matéria orgânica, ela acaba se movimentando, tá? Então, o talude natural é aquele formado pela própria metamorfose e ação do intemperismo ao longo de milhares de anos. Então, aqui, ó, a gente percebe, né, algumas camadas, então é tipo um talude natural. Aqui já são locais, né, que a gente tem taludes rochosos, onde são feitos os cortes em próprias rochas, né, criando essas camadas. Pode ser um talude de solo, onde faz os cortes no próprio solo, ou um talude artificial, tá? Que ele apresenta, além das suas camadas, né, que são forçadas, né, que são criadas, né, algumas taludes rochosos, eles já têm suas próprias camadas, né? Alguns, a gente fala talude artificial quando a gente cria. E nesse sistema você acaba implantando todos os sistemas de drenagem, tá? Bom, fatores que promovem o escorregamento de um talude, né? Então, primeiramente, uma alteração na geometria do talude, tais como os deslocamento de pé, escavação, corte, retaludamento. Então, qualquer coisa que venha alterar na geometria pode proporcionar algum tipo de escorregamento, né? Colocação de alguma sobrecarga no topo da encosta, então isso também propicia chuvas intensas. Infiltração da água da chuva, então, normalmente, quando você faz um retaludamento, né? Aqui existem essa proteção, né? Então, existe essa cortina aqui protegendo também o nosso talude. E existe todos os elementos de pontos de drenagem, que o excesso de água ele vai sendo eliminado. Porque a gente precisa promover isso, porque senão toda essa água acumulada ali vai gerar grandes tensões, né? Então, tudo que é água que infiltra, né?
Isso diminui a resistência efetiva do solo e depois pode proporcionar poropressão e, enfim, o nosso solo ele acaba perdendo sua resistência. Desmatamento, né, em regiões também promove escorregamento de taludes. Em alguns locais que tenha rebaixamento do nível de água, erosões internas. A erosão interna é algo que normalmente ocorre em barragens, tá? Ela começa uma erosão do lado interno para o lado de fora. E aí, quando ela chega do outro lado, aí já o estrago já está feito, então não tem muito o que ser feito. Então, normalmente, erosões internas também promovem não só problemas em barragens, mas também escorregamento de taludes, tá? E plantação vegetal desfavorável, né? Normalmente, plantas que têm raízes mais superficiais, não são tão profundas, que é o caso de bananeira, isso também propicia escorregamento do talude. Aqui nós temos algumas imagens, né? De tipos de escorregamentos, né? Então, escorregamentos circulares, no que a gente usa o termo rotacionais, que ele vai soltando em formato circular, né? E com o abatimento ele forma um degrau e o pé da base, então ele escorrega até o pé da base, tá? Então a gente fala que é um tipo de escorregamento em curvatura, né? Do tipo circular. É um tipo de movimentação que segue um eixo mais imaginário. Tá? Aqui a gente tem um tipo de escorregamento em planar, que é os translacionais. Então, aqui, ó, ele já escorrega toda essa superfície, né? Então, normalmente ela está associada a solos pouco espessos. Então, essa movimentação acaba sendo no sentido paralelo à superfície de fraqueza. Então, ele literalmente no sentido paralelo, ele vai acontecer o escorregamento, né? E também ruptura ao longo da superfície de fraqueza. Então, como existe é, solo pouco espesso, né? Então, vamos imaginar como que poderia ser. É como se tivesse uma camada de rocha e por cima uma superfície de solo. E aí é como se não estivesse dando muita aderência e como a camada é muito fina, espessa, ela com o tempo acaba escorregando. Então, é um tipo de escorregamento. A encunha, né, ela acontece na direção do movimento, ela solta-se uma camada bem grande que se desprende. Então, aqui, como se toda essa região triangular que se estivesse desprendendo. Então, a gente fala que é um tipo de escorregamento em cunha. Bom, quando nós temos todos esses tipos de escorregamento, né, o correto é a gente realizar as chamadas estabilizações de encostas naturais, né? Então, estabilizar uma encosta, basicamente, é você buscar prevenir, ou seja, aumentar o fator de segurança contra possíveis movimentações daqueles maciços, e corrigir ou frear o movimento e monitorar os movimentos para evitar deslizamento, né? Então, há algumas maneiras de realizar esse tipo de estabilização de encostas naturais, seria através de drenagens superficiais, né? Então, estabelecer mecanismos de drenagem, o retaludamento. Então, quando você tem uma superfície muito reta, né? Muito lisa, ela tem uma incidência maior. Quando você faz o retaludamento, você reduz um pouco da velocidade, né? Do impacto da água, da sua movimentação. Existem também as drenagens profundas, né? Dependendo do tipo da obra, é interessante realizar esse tipo de implantação. Impermeabilização das obras, utilização de cortinas atirantadas, que elas servem como uma barreira, né, uma proteção, ou até mesmo trabalhar com solos mais reforçados. Aqui eu tenho um exemplo de drenagem superficial, né? Então, o que a drenagem superficial vai propiciar na minha obra? Primeiro, ela vai diminuir a infiltração das águas pluviais. Então, como eu expliquei na parte de pavimentação, não adianta fazer o pavimento, mas se você não criar elementos de drenagem. Então, o próprio abaulamento do meu pavimento, ele já é um sistema de drenagem. Só que esse sistema de drenagem, ele tem que escoar para algum lugar. Então, nas laterais, eu preciso criar as minhas sarjetas, né? Essas sarjetas vão coletar essas águas que estão sobre o pavimento. E das sarjetas, a gente encaminha essa água para bueiros, para descidas d'água, para outros pontos. Então, por exemplo, a gente percebe que tem um barranco mais alto aqui. Se essa água daqui simplesmente caísse, isso daqui poderia propiciar problemas nesse barranco, né? Nesse aterro do meu solo. Então, o que que se faz? Implanta elementos de drenagem superficial, no caso aqui, uma descida d'água, né, para captar essa água. Aqui a gente percebe também que foi feito um retaludamento, né? Foi feito um retaludamento, então nesses retaludamentos também tem mecanismos de captação de água, né? Então seriam as minhas sarjetas,
E aí, então, aqui, ó, das sarjetas, ela cai numa descida d'água. A ideia da escadinha é que haja uma redução da velocidade da água, para não danificar, né? Então, o impacto dela, a velocidade dela pode vir a danificar a minha estrutura do pavimento e tudo mais. Então, todas aqui, ó, elas vêm por esse sistema e descem por descida d'água. Como aqui é o meu bueiro, né? Seria a minha captação dessas águas pluviais, ó, existe uma tubulação que direciona essa água toda para cá, tá? Então, a drenagem superficial é basicamente, a drenagem, na verdade, ela vai buscar diminuir essas infiltrações, buscando captar através de canaletas dispostas longitudinalmente na crista do talude e também por bermas, né, que seriam essas camadas como se fossem escadinhas. Para declividades grandes, pode ser necessário recorrer a escadas d'água, né? Essas escadas d'água, elas são ou saída d'água ou descida d'água, né? Exatamente para que quando a água escoe aqui, ela perca um pouco da sua velocidade, né? Então, quando ela vai passando, como se fosse nessa escadinha. Essa solução abaixo de baixo custo e a mão de obra utilizada não precisa ser tão especializada para execução. Um outro sistema é a drenagem profunda, tá? A drenagem profunda é a principal drenagem abaixo, né, que a gente usa normalmente para rebaixar o nível do lençol freático e reduzir pressões no solo, sobre taludes, e assim também aumentar a resistência do nosso solo. Então, são tubulações que são colocadas, né, é escavado, colocadas essas tubulações que elas vão permitir essa captação da drenagem profunda. Existe o retaludamento, que já falamos, é como se fosse criar aquelas camadas no nosso solo, como se fossem escadas. Então, ele consiste em alterar a geometria do talude quando houver um espaço disponível, fazendo-se um jogo de pesos, de forma a aliviá-los junto à crista e acrescentá-los junto ao pé do talude. Assim, uma escavação ou corte feito junto à crista do talude diminui uma parcela do momento atuante. Analogamente, a colocação de contrapeso junto ao pé do talude tem um efeito contrário estabilizador. Então, essa técnica de retaludamento, pessoal, ela visa proporcionar, né, esse aumento da estabilidade sem remover e substituir o material que constitui o talude. Então, a gente cria esse retaludamento exatamente para aumentar a estabilidade da nossa estrutura. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né? Que foi feito exatamente, ó, esses retaludamentos, foram feitos esses recortes para facilitar esse processo de escoamento da água, para não vir danificar nosso pavimento e nem as demais estruturas. Quais são os mecanismos que normalmente proporcionam esses tipos de rompimento, né, dessas obras de infraestrutura? São aqueles que aumentam os esforços atuantes ou diminuem a resistência do material, tá? Então, normalmente as causas externas podem ser a geometria do talude, né? Devido a cortes ou aterros, ou no próprio talude, né? Aumento da carga, atividade sísmica. Então, normalmente são as causas externas que podem fazer com que a minha estrutura venha a romper. Ou as causas internas, que seria nível de água que sofreu variação, aumento de peso específico do material, aumento da poropressão, diminuição da pressão efetiva. Também temos as questões quando o tipo do solo, né, é saturado, que é o caso das areias saturadas, que vão desaparecer a coesão fictícia. Causas internas, então, quando você rebaixa o nível do lençol freático, também dá para propiciar ruptura, tá? E diminuição da resistência do nosso solo. Então, todos esses fatores, tanto externos quanto internos, podem propiciar aí a ruptura da nossa estrutura. Associado a esses elementos que comentei anteriormente, a retaludamento, a gente pode inserir as obras de contenção, tá? Então, elas são paredões. Paredões que apresentam não só uma função estrutural para segurar o que está do outro lado, mas também para retirar esse excesso de água, né? Através do sistema pluvial. Então, nesses paredões, normalmente tem pontos onde vai ter a saída desse excesso de água, tá? Então, eu não posso deixar isso daqui saturado. Eu preciso eliminar esse excesso também. Então, a gente tem essas obras de contenção que são muito utilizadas. Tem de diversas formas, tá? Com a utilização de diversas técnicas. Não existe uma técnica específica. Existem várias técnicas que podem ser adotadas e devem ser avaliadas qual realmente é mais cabível. Ó, aqui temos mais um exemplo, ó. Então, na vertical mesmo, a gente tem essas obras de contenção com esses pontos aqui, ó. Cada pontinho desse daqui, existe uma barra de ferro, né?
como se fosse um gancho enfincado dentro do solo, né, para servir como sustentação. Aqui também temos o mesmo exemplo, uma obra de contenção na vertical, ela não é inclinada, tá? Então, a obra de contenção, diferente de uma barragem, que a gente tem que fazer aquelas inclinações quando ela é uma obra de terra, aqui nós não temos essa necessidade, né? Esse formato por si só já auxilia no processo. Aqui tem outros modelos, né, de obra de contenção. Aqui já são usadas placas, né, que vão ser encaixadas. Aqui já é uma estrutura toda em concreto armado. Estão vendo esses pontinhos aqui? Esses são os pontos por onde a água vai sair, tá? Então, vai ser eliminado o excesso de água por ali. Os muros de arrimo, eles já são estruturas mais volumétricas, que são formadas de blocos, né? E também visam aí destinar a estabilização das encostas junto às edificações, né? Então, é um sistema que tem ajudado muitas e muitas edificações, né? Na parte de estabilização. A construção do muro de arrimo normalmente representa um elevado ônus no orçamento de uma obra devido aos gastos com materiais como concreto e aço, e eles podem ser constituídos de paredes verticais ou quase verticais, sendo apoiadas numa fundação rasa ou profunda. Normalmente, quando a gente faz um muro de arrimo, ele é mais larguinho, diferente, que a gente comentou anteriormente, com a com uma situação que a gente tenha um paredão mais fino, né? Então, aqui a gente tem uma estrutura bem mais robusta, né, em relação à largura. Então, por isso que acaba direcionando que tem um ônus um pouquinho maior. Um outro exemplo são estacas pranchadas, né? Aqui está uma imagem de estrutura metálica. Então, tá vendo que são vários perfis soldados. Aqui é uma situação para soldada, mas também pode ser feito isso daqui em concreto armado, tá? Então, as estacas prancha metálica têm sido usadas nos últimos anos em obras de contenção, ao redor de todo mundo, aliando um custo competitivo, a rapidez de execução, a paredes de estacas metálicas que têm se mostrado uma solução mais econômica para obras para um grande número de obras. Então, assim, aqui é um exemplo. Poderia substituir por concreto armado? Também poderia, mas aqui é um exemplo onde está sendo usado a metálica, tá? Nós temos também os muros de gabiões, né? Como se fossem blocos amarrados, né? Envolvidos por uma tela de malha de fios de aço galvanizado e cheio de pedrinhas, né? De material granular. E a gente tem os chamados muros de gabiões. Ele é uma estrutura flexível, devido a ser construído por pedra, ele é bastante drenante, né? Tem uma alta durabilidade, resistência. E os gabiões, eles normalmente são feitos de aço galvanizado, né? Uma armadura dupla, que são amarrados. E dentro é preenchido com pedras, né? Então, normalmente eles são utilizados na estabilização de taludes, de obras hidráulicas e de obras viárias. Como o exemplo anterior, né? Aqui a gente tinha as estacas prancha, e aqui a gente tem as estacas justapostas, né? Então, normalmente aqui é o caso de estacas em concreto armado, que é aquelas estacas pré-moldadas, né? Então, elas são escavadas ou cravadas lado a lado. Em geral, são solidarizadas por meio de vigas que amarram ao longo da sua cabeça. Então, assim, quando você tem essa condição de várias estacas em concreto armado justapostas, a gente precisa prender elas, criar um travamento. Então, é feita uma viga sempre aqui na parte superior para dar essa fixação na estrutura. E aí a gente vai para a parte de barragens, que a gente falou de geotecnia, a gente entendeu esse conceito inicial, né, dos elementos, das estruturas de drenagem, né, do retaguartamento, né, que são situações em que algumas cidades são bem críticas. E aí a gente veio para a parte de barragens. Então, a barragem é uma obra gigantesca, né, da engenharia civil, onde a geotecnia é muito importante, por quê? A gente precisa fazer um estudo de desvio do rio, né? Então, para poder fazer todo aquele estudo do solo, tem que fazer o desvio do rio, né? Tem toda a parte de fundações, que é da geotecnia, o corpo da barragem, as ombreiras. Então, tudo isso são elementos, né? Então, quando a gente fala de barragem, não é para que elas servem, né? Elas são elementos da geotecnia. A geotecnia está muito dentro da parte de barragens, para a parte de dimensionamento, de conceitos, entendimentos. Mas para que serve uma barragem, né? Geração de energia, pode ser para abastecimento de água, controle de enchentes, navegação, pode ser para saneamento também,
irrigação ou até mesmo contenção de rejeitos, né? No caso de contenção de rejeitos, a gente sempre lembra das catástrofes, né? De Mariana, por exemplo, Brumadinho, Mariana, né? Que foram situações bem críticas. E aí, quando a gente fala de barragem, a barragem ela é constituída por um corpo, né, maciço ou de talude, né? Um maciço ou um corpo de talude. De um lado, a gente tem o líquido, né? E esse hip-rap. Como essa água normalmente fica em movimento, cria-se uma proteção com camadas mais rochosas e granulares, para que essa movimentação da água não venha danificar minha barragem, principalmente quando é uma barragem de terra. Aqui é o pé do talude, a parte de cima é o coroamento, tá? Normalmente, quando é previsto aqui, normalmente é a pista, né, de passagem de veículos. Aqui é o lado da jusante, tá? Então, esse aqui eu usei jusante, aqui é o meu montante, tá? Que a gente pode plantar gramas, né, criar bernas com calha, instalar tomadas d'água, né, pedras arrumadas. Então, a minha barragem por si só ela tem essa característica, né? E aí, aqui na base, a sua fundação. E alguns filtros, tá? Então, lembra quando eu comentei de uma situação de infiltração? Então, essa infiltração, quando ela começar desse lado e sair do outro, aí a sua barragem é totalmente danificada, tá? Então, sempre tem que tomar cuidado na questão executiva. Aqui eu tenho alguns tipos de barragem, né? Então, a gente pode ter barragem de concreto, a gente pode ter barragem de aço, né? Então, quanto ao material, né? A gente vai trabalhar o concreto, nesse exemplo aqui, mas a gente tem um modelinho, que é a barragem de gravidade. Normalmente, a barragem de gravidade, em concreto, tá? Em solo é um pouquinho diferente. Ela tem essa face vertical e essa face aqui é como se fosse para contrabalançar toda essa carga, né? Então, ela precisa ter um peso próprio bastante elevado para trabalhar com gravidade. Aqui é um exemplo dela em concreto, mas no formato em arco. Normalmente, formato em arco a gente usa mais em vales, em locais mais estreitos, né? Para posicionar até a questão das ombreiras. Aqui a gente tem algumas barragens de terra. Normalmente, as barragens de terra são mais para represar, né? Mas quando for de terra, nós precisamos trabalhar com as condições de inclinação dos dois lados, tá? Diferente desse modelo aqui, que a gente tem uma parte reta e uma inclinada, quando trabalharmos com as barragens de terra, obrigatoriamente dos dois lados precisa ter essa inclinação.